Nesta primeira videoaula, vamos trabalhar os comandos de inserção de objetos e trabalharemos com os objetos mais simples e de forma bastante objetiva para que você possa compreender e, mais do que isso, familiarizar-se com todas essas ferramentas. O primeiro objeto que vamos inserir é um quadrado ou retângulo. Para que você insira ele, corra com a seta do mouse até o ícone Criar retângulos e quadrados, pressione com o botão esquerdo do mouse sobre esse ícone, corra com a seta do mouse, que tomou outro aspecto, até o ponto inicial de inserção, pressione o botão esquerdo do mouse e, sem soltá-lo, corra até o ponto final de inserção. Uma vez que você chegou até o ponto, pode soltar o botão esquerdo do mouse e o seu objeto estará inserido. Perceba que este objeto trata-se de um retângulo. Caso você queira inserir um quadrado, repita o comando pressionando o botão esquerdo do mouse sobre o ícone correspondente ao quadrado ou retângulo, corra a seta do mouse até o ponto inicial de inserção, pressione o botão esquerdo do mouse e, sem soltá-lo, arraste-o até o segundo ponto. A diferença da inserção primeira é que você vai agora pressionar a tecla Ctrl do seu teclado. Fazendo isso, os dois lados do quadrado serão iguais, até porque um quadrado é feito de dois lados iguais. Você vai chegar até o ponto final, arrastá-lo até o ponto final e aí sim soltar o botão esquerdo do mouse. Novamente. Porém, vou explicar como deletar os objetos. Para deletar um objeto inserido, corra com a seta do mouse até o ícone Selecionar e transformar objetos. Pressione com o botão esquerdo, corra com a seta até o objeto que você deseja selecionar, clique com o botão esquerdo sobre esse objeto e, por fim, pressione a tecla Delete do seu teclado. Para apagarmos o outro, como já está selecionado o ícone, já foi pressionado o botão, apenas deslocaremos a seta até o objeto, pressionamos com o botão esquerdo do mouse e pressionamos a tecla Delete. Novamente, vamos inserir um retângulo e um quadrado na cena. Para inserirmos o retângulo, movemos a seta do mouse até o ícone correspondente a ele, pressionamos com o botão esquerdo, corremos com a seta até o ponto inicial de inserção, pressionamos com o botão esquerdo e, sem soltá-lo, arrastamos até o ponto final de inserção. Uma vez que chegamos ao ponto, basta soltar o botão esquerdo do mouse. Para inserir um quadrado, basta pressionarmos o botão esquerdo do mouse sobre o ponto inicial de inserção e, ao arrastar sem soltar o botão esquerdo, pressionamos a tecla Ctrl para que a inserção que seja feita trate-se de um quadrado e não de um retângulo. Uma vez que você chegou até o ponto final, o ponto desejado, pode soltar o botão esquerdo do mouse e o seu quadrado estará inserido. Para apagar os objetos, basta correr com o mouse, com a seta do mouse até o ícone de Selecionar e transformar objetos, pressionar com o botão esquerdo, correr com a seta do mouse até o objeto desejado, clicar com o botão esquerdo e, por fim, a tecla Delete. Correr sobre o objeto desejado, pressionar com o botão esquerdo e, por fim, a tecla Delete. Outra ferramenta disponível de inserção é a de círculos e elipses. Para inserirmos uma elipse, basta correr com a seta do mouse até o ícone de inserção dela, pressionar com o botão esquerdo do mouse, correr com a seta até o ponto inicial de inserção, pressionar o botão esquerdo do mouse e, sem soltá-lo, arrastar este ícone, arrastar a seta do mouse até o ponto final de inserção. Uma vez que você chegou ao ponto final, basta soltar o botão esquerdo do mouse.
Neste caso, inserimos uma elipse. Caso você deseje inserir um círculo, basta pressionar sobre a ferramenta, sobre o ícone desejado, neste caso círculo, com o botão esquerdo do mouse, correr com a seta até o ponto inicial de inserção. E a exemplo do que fizemos com o quadrado, enquanto você estiver arrastando até o ponto final, pressionar a tecla Ctrl. Uma vez que você pressiona a tecla Ctrl, o objeto que será inserido, neste caso, é um círculo. Chegando ao ponto final de inserção, basta soltar o botão esquerdo do mouse e o círculo estará inserido. Para apagar os objetos inseridos, basta correr com a seta do mouse até o ícone de selecionar e transformar objetos, pressionar com o botão esquerdo, correr sobre o objeto desejado com a seta do mouse, pressionar novamente o botão esquerdo e por fim a tecla Delete. Existem outros objetos que podem ser inseridos. Temos aqui criar estrelas e polígonos. Nesta primeira videoaula, tratarei apenas da inserção. Nas outras, nós editaremos esses objetos inseridos, trocando as suas cores, a sua forma e assim por diante. Para inserir uma estrela, basta correr com a seta do mouse até o ícone correspondente, pressionar com o botão esquerdo do mouse, correr com a seta até o ponto inicial de inserção, pressionar o botão esquerdo do mouse e, sem soltá-lo, arrastá-lo até o ponto final de inserção. Uma vez que você chegou ao ponto, basta soltar o botão esquerdo do mouse e está inserido o seu objeto. Temos o objeto espiral, que é inserido da mesma forma. Correr com a seta até o ícone correspondente, pressionar com o botão esquerdo, arrastar a seta até o ponto inicial de inserção, pressionar o botão esquerdo, sem soltá-lo, arrastar até o ponto final de inserção e, por fim, soltar o botão esquerdo do mouse. Uma ferramenta interessante disponível no Inkscape é o de desenho à mão livre. Porém, como neste caso trata-se de um mouse, existem inúmeras dificuldades para se fazer um desenho que fique harmonioso, que seja agradável aos olhos. Este tipo de ferramenta é muito útil em tablets PCs, onde você dispõe de uma caneta e com a qual você desenha diretamente na tela do computador. Mesmo assim, perceba que ao desenhar, o Inkscape arredonda as formas do desenho, dando um aspecto mais harmonioso e agradável aos olhos. Para que possamos desenhar, o processo é muito simples. Basta correr com a seta do mouse até a ferramenta de desenho à mão livre, até o seu ícone, pressionar com o botão esquerdo, correr com a seta até o ponto inicial de desenho, pressionar o botão esquerdo do mouse e não soltá-lo. Uma vez que você arrasta o seu mouse, o desenho seguirá para onde quer que a seta vá. E está feito o seu desenho. Uma outra ferramenta parecida com essa, mas ligeiramente diferente, é a de desenho de linhas caligráficas. Perceba que ela tem uma configuração um tanto diferente e também é muito útil em tablets PCs. Para utilizarmos ela, basta correr com a seta do mouse até o seu ícone, pressionar com o botão esquerdo, mover a seta até o ponto inicial de inserção do desenho, pressionar o botão esquerdo do mouse e, sem soltá-lo, arrastar, de modo que o desenho seguirá por onde a seta se deslocar.
Uma ferramenta muito útil é a de desenho de linhas curvas e retas. Esta é mais tolerante com a realidade comum entre os utilizadores desse programa, que é o desenho com o mouse. E por que ela é coerente? Muito simples. Você pode fazer dois tipos de traço com ela. Neste primeiro exemplo, farei traços retos. Para que o traço seja reto, basta clicar no ponto desejado apenas uma vez. Novamente, selecione a ferramenta, mova até o ponto inicial de desenho e dê um clique. Apenas um clique no botão esquerdo do mouse. Desloque até o outro ponto que você deseja inserir e novamente dê um clique. E assim faça os outros pontos desejados. É uma ferramenta bastante útil para se desenhar polilinhas. Fazer um pequeno desenho de um raio para ilustrar bem uma de suas aplicações. Mas essa ferramenta não para por aí. Você pode fazer desenhos arredondados com ela. A única diferença em relação ao exemplo anterior é a seguinte. Primeiro ponto nós vamos inserir o ponto inicial apenas clicando uma vez com o botão do mouse, botão esquerdo do mouse. No segundo ponto nós vamos clicar e não vamos soltar. Vamos arrastar levemente e perceba que ele toma um aspecto arredondado. Uma vez que chegou ao ponto que eu queria a configuração desejada, solte o botão esquerdo do mouse e vá até o outro ponto que você deseja inserir. Neste caso, eu clicarei apenas uma vez. E no quarto ponto de inserção, eu vou fazer o que fiz na parte de cima. Vou clicar e sem soltar eu vou arrastar a seta até que o desenho tome o aspecto desejado. Fazer aqui um pequeno desenho de um olho para ilustrar bem uma das aplicações dessa ferramenta. Novamente, caso você deseje fazer desenhos retos, mova a seta do mouse até o ícone correspondente à ferramenta de desenhos de curvas e linhas retas, pressione com o botão esquerdo do mouse, corra até o ponto inicial de inserção. Clique apenas uma vez se você deseja fazer uma linha reta. Se você quiser continuar o desenho com linhas retas, vá clicando apenas uma vez nos pontos que você deseja. Caso você deseje fazer um desenho com a linha curva, quando você clicar, não solte e arraste até que o desenho tome a configuração que você deseja. Novamente, clique e arraste. Quando chegar na configuração desejada, aí sim você pode soltar o botão esquerdo do mouse. E por fim, fechar o seu desenho. A última ferramenta explicada nesta aula, e não menos importante, é a de inserção de textos. Para você inserir o texto, desloque a seta do mouse até o ícone de inserção de textos, pressione com o botão esquerdo, mova a seta até o ponto de inserção do texto, pressione uma vez no botão esquerdo do mouse. Digite o texto desejado e está pronta a sua inserção. Neste caso, o tamanho padrão do texto, o tamanho padrão das letras é 12 pontos. Vamos aumentar o seu tamanho para que você possa ver o desenho, possa deslumbrar o que foi escrito. Como eu aumentei o desenho dessa figura? Muito simples.
muito simples e padrão. Vou colocar outras figuras aqui para que possamos trabalhá-las e para que você possa compreender melhor como é que funciona as ferramentas de movimentação, escalonamento e movimentação de objetos. A primeira ferramenta que nós vamos trabalhar, para que você possa ver o que foi digitado no texto anterior, é a ferramenta de escalonamento. Para você ampliar um desenho, um objeto ou diminuir o seu tamanho, corra com a seta do mouse até a ferramenta de seleção e transformação de objetos. Pressione com o botão esquerdo do mouse sobre ela. Corra com a seta até o objeto desejado. Quando ela alterar o seu aspecto, pressione com o botão esquerdo e o objeto será selecionado. Uma vez que ele foi selecionado, para aumentarmos o tamanho da figura, corra com a seta do mouse até uma das extremidades desse objeto. Pressione com o botão esquerdo e arraste até o ponto desejado. Perceba que nós podemos trabalhar este texto, seu escalonamento, de lados diferentes, de formas diferentes dos lados. Posso deixar tanto o texto achatado quanto esticado. Para que o escalonamento seja proporcional, basta pressionar a tecla Ctrl do seu teclado. Aí sim o escalonamento respeitará o padrão do tamanho do texto. Novamente, pressione o ícone correspondente à transformação e seleção. Mova a seta do mouse até o objeto desejado. Quando ela alterar o seu aspecto, pressione o botão esquerdo. Uma vez que aparecem os desenhos nas extremidades, corra com a seta até um desses desenhos, pressione o botão esquerdo do mouse e, sem soltá-lo, dimensione o objeto até o tamanho desejado. Sejam com lados diferentes ou seguindo o padrão do seu tamanho. Uma vez que você chegou até o ponto desejado, solte o botão esquerdo do mouse. Para mover os objetos, basta mover a seta até o objeto desejado, pressionar com o botão esquerdo do mouse e, ainda com ele pressionado, mover o objeto desejado. Novamente, mova a seta até o objeto, pressione com o botão esquerdo. Caso ele já tenha sido selecionado, basta movimentar. Caso ele foi selecionado novamente, clique outra vez com o botão esquerdo e você poderá deslocá-lo. É muito simples. Para rotacionar os objetos, basta você clicar sobre ele uma, duas vezes, dando pequeno intervalo entre uma e outra. Uma, duas vezes. Uma, duas vezes. Na segunda vez que você clicar no objeto, o aspecto dos desenhos das suas extremidades será alterado. É a deixa para você movimentá-los. Aliás, você rotacioná-lo. Uma vez que o desenho alterou o aspecto, corra com a seta do mouse até uma das extremidades, pressione com o botão esquerdo do mouse e, sem soltá-lo, mova a seta. O rotacionamento do objeto, a rotação dele, respeitará a movimentação da sua seta. Caso você queira que essa rotação respeite um padrão de graus, como 45, 90, 135, 180 e assim por diante, basta, ao rotacionar, pressionar a tecla Ctrl. Isso fará com que o desenho se desloque mais ou menos de 15 em 15 graus.
Novamente, para rotacionar, pressione sobre Selecionar e transformar objetos, mova até o objeto desejado, clique uma, duas vezes, corra com a seta até um dos desenhos das extremidades, pressione com o botão esquerdo do mouse e, sem soltá-lo, arraste a seta até que o desenho chegue no ponto desejado. Uma vez que ele chegou no ponto desejado, pode soltar o botão esquerdo do mouse. Agora que você aprendeu a trabalhar com a inserção de objetos, vamos à segunda videoaula, que é a edição desses objetos.